Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa EBD na minha casa. Nós vamos para a lição 9. E hoje nós vamos contar sobre um amigo que duvidou. Que amigo será esse? Mas antes da gente começar, vamos orar para que o Papai do Céu abençoe a nossa aula, tá bom? Você em casa também ora aí, tá, crianças? Papai do Céu, nós te agradecemos por essa oportunidade. Abençoa a nossa aula, abençoa cada criança, a cada família, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vocês pegam a Bíblia, chama a mamãe e o papai, pega a Bíblia, pega a atividade que vocês vão fazer e vamos para a nossa aula, tá? Mas antes da tia contar sobre esse amigo que duvidou, vocês lembram que a semana passada a tia Sandra falou sobre o amigo que traiu Jesus? Isso mesmo. Na lição passada a tia Sandra falou sobre esse amigo, né? Que ele traiu Jesus e os soldados foram pegaram Jesus, maltrataram Jesus, crucificaram Jesus e Jesus morreu, né? Só que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, crianças. Isso mesmo, ele ressuscitou, está vivo, cuidando de mim, cuidando de você, dentro do meu coração e dentro do seu coração. Por quê? Porque a gente, crianças, abrimos o nosso coração para receber Jesus. Nós acreditamos, nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Só, crianças, depois, Jesus ressuscitou. E quando aconteceu isso, né, que Jesus foi morto, os discípulos, crianças, estavam assustados. Eles estavam com medo. Porque Jesus havia morrido, né? Porque os soldados haviam matado Jesus, né? Crucificado Jesus. E os discípulos estavam na casa deles, todos reunidos lá e com muito medo. Eles estavam com medo, crianças, que a mesma coisa que as pessoas fizeram com Jesus, fizessem com eles. Eles estavam todos assustados, todos com medo. Mas, crianças, lembra que eu falei para vocês que Jesus ao terceiro dia ressuscitou? Isso mesmo, Jesus ao terceiro dia, ele ressuscitou. E o que aconteceu? Quando Jesus ressuscitou, quem Jesus foi encontrar? Crianças, Jesus foi encontrar os discípulos. Isso mesmo, os discípulos. E Jesus já estava em corpo glorioso, crianças. E o que Jesus fez? Os discípulos estavam em casa, de portas trancadas. Eles estavam trancados em casa, eles fecharam tudo porque eles estavam com medo. Mas Jesus em corpo glorioso, Jesus, criança, ele passou pela porta e encontrou os discípulos. E eles sabiam, né? Porque Jesus, ele tudo conhece de nós, né? E eles sabiam que os discípulos estavam com medo, estavam escondidos. E quando Jesus chegou lá, Jesus falou para os discípulos: Pai seja convosco. E eles se alegraram, porque eles conheceram a voz de Jesus. Eles conheceram quem era Jesus, que tinha ressuscitado e que tinha aparecido para eles. Só, crianças, que depois Jesus apareceu para eles, né? Eles conversaram com Jesus, tudinho. Aí, uma certa vez, crianças, tinha um discípulo que não estava lá. Lembra? Eram 12 os discípulos. Os discípulos não estavam lá, mas esse discípulo que não estava lá, crianças, o nome dele era Tomé. Isso mesmo, Tomé não estava lá. E depois os discípulos encontraram com Tomé e falaram para Tomé: Tomé, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele apareceu
acredito se eu puder ver ele, se eu puder pôr minha mão nos cravos na mão dele, se eu puder sentir os cravos, né? Se eu puder ver. Então, depois de uma semana, mais ou menos, crianças, os discípulos estavam outra vez reunidos em casa. E Jesus, criança, pela segunda vez, apareceu para os discípulos. E, mais ainda, criança, o que é especial nessa história é que Jesus sabia que o Tomé não estava acreditando que ele tinha ressuscitado. E Jesus foi e apareceu outra vez eles estavam em casa, estavam trancados, mas não mais tristes, crianças. Os discípulos não estavam mais tristes porque Jesus já havia aparecido para eles. E eles tinham visto que Jesus verdadeiramente, tudo que Jesus falou tinha se cumprido. Jesus ressuscitou e verdadeiramente ele é o Filho de Deus. E dessa segunda vez, Tomé estava lá. E Jesus outra vez entrou pela porta. E os discípulos estavam todos reunidos lá. E a porta estava fechada. Jesus estava em corpo glorioso e ele passou pela porta fechada. E aí, crianças, Tomé viu Jesus. E aí, Jesus foi diretamente a Tomé. Jesus foi diretamente a Tomé e falou para Tomé, né? Falou para Tomé, para ele, Tomé, está aqui as minhas mãos, Tomé. Põe sua mão aqui nas minhas mãos, nos meus cravos. E aí, Tomé viu, crianças, que realmente era Jesus. Ele viu que era verdade, que Jesus tinha realmente ressuscitado. E quando ele viu que realmente era Jesus, ele falou, meu Senhor e meu Deus. Ele creu que realmente Jesus havia ressuscitado. Eu vou ler aqui para vocês, criança. A nossa história está no livro de João, no capítulo 20 e do versículo 19 ao 29. E eu vou ler aqui, crianças, o 28, que fala assim, ó, foi o que Tomé falou para Jesus, né? Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Ele acreditou, só que crianças, ele acreditou porque ele viu, não é? E Jesus falou assim para ele, só porque ele tinha acreditado, porque ele viu, Jesus falou assim para ele. E disse Jesus, felizes são os que não viram, mas a si mesmo creem. Que Jesus está falando aqui, criança, é para cada um de nós, sabia? Porque, Tomé, ele precisou ver para crer. E nós não, criança, nós não vimos Jesus, mas nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos que Jesus morreu para dar salvação a cada um de nós. E nós confiamos no Senhor. Nós não vimos, mas nós cremos no Senhor Jesus, que está lá no céu, criança, olhando por cada um de nós, né? E o nosso versículo, para a gente memorizar, criança, está no livro de Hebreus, no capítulo 11 e o verso 1. Eu pus aqui, crianças, maiorzinho, para a gente poder ver. Está escrito assim, olha. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. Nós não podemos ver, mas nós cremos. A gente não viu Jesus, a gente não andou com Jesus, como aqueles discípulos andaram com Jesus. Aqueles discípulos viram os milagres que Jesus fez, inúmeros milagres Jesus fez. Nós conhecemos os milagres que Jesus fez pela aqui, criança, porque a Bíblia nos diz isso. Então nós acreditamos. E aqueles discípulos não, aqueles discípulos viram, aqueles discípulos andaram com Jesus. Aqueles discípulos, eles viram todos os milagres que Jesus fez, né? E mesmo assim, o Tomé, ele duvidou, né? Ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado, ele precisou ver, né? Mas nós
somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus morreu na cruz por nós, né, criança? E você, criança, sabia que você é um discípulo de Jesus? Isso mesmo, crianças, porque a gente aprende aqui na nossa escolinha dominical a palavra de Deus, e quando a gente encontra alguém que não crê em Jesus ou que não conhece a Jesus, nós podemos falar a palavra de Deus para aquela pessoa, né? E aquela criança ou aquele adulto, né, passa a conhecer Jesus. E se aquela pessoa passar a conhecer, passar a crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos dar a salvação, Jesus, ele faz morada naquele coração. Jesus, ele faz morada, ele entra naquele coração. E uma casinha, que é nós, o nosso coraçãozinho, o nosso corpinho, que Jesus entra, ela jamais é a mesma pessoa, sabia? Ela jamais. Jesus, quando entra no nosso coração, Jesus, ele muda a nossa vida, criança. Mas, para Jesus entrar no nosso coração, a gente tem que crer. A gente tem que crer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, né? Eu espero que vocês tenham entendido, crianças, a nossa lição, né? O que a tia quis passar para vocês, que como Tomé não acreditou, Tomé precisou ver, mas nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos em Jesus, que ele morreu na cruz e que ele está lá no céu, crianças, olhando por mim, olhando por você, tá bom? Mas antes de dar encerrar a liçãozinha, eu quero falar sobre a nosso exercício, que é tão simples, criança. Nossa atividade é tão simples, todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que fazer. E assim, nós vamos fazer assim, eu fiz os meus aqui, já tá para me ajudar. Olha, assim, vocês vão fazer, vocês, todas as crianças que receberam o kitzinho das atividades, tem lá, atividade 9, e tem lá 2 bexiguinhas. Aí você vai fazer uma carinha alegre e uma carinha triste. Aí você pode fazer a brincadeira, né? Do vivo ou morto, né? O vivo fica em pé, o morto se abaixa, né? E aqui, criança, quer representar também o quê, né? Os discípulos, né? Que conheceram a Jesus, né? Quando a gente conhece a Jesus, nós ficamos assim, felizes. Quando a gente não conhece a Jesus, nós ficamos tristes, porque está faltando alguma coisa na nossa vida para preencher aquele espaço lá no nosso coraçãozinho. Então, o nome é Jesus. Então, quando a gente não conhece Jesus, nosso coraçãozinho está assim, Porque quando a gente tem tristeza, quando a gente tem algum problema na nossa vida, nós não temos Jesus para nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Mas quando a gente tem Jesus, nós ficamos assim, felizes. Então faz lá, a carinha feliz de quem tem Jesus e a carinha triste de quem não tem, tá bom? Faz lá e manda lá no grupo para tia ver, que a gente fica muito feliz quando vocês fazem as atividades, tá? E eu quero mais uma vez agradecer aos pais, tá? Que ajudam as crianças a fazer atividade. Quero agradecer aos pais que se preocupam em pôr as crianças para assistir a aulinha da EBD, porque nós não podemos, né? As crianças ainda não podem estar fazer a nossa escola dominical presencial, mas a gente está se esforçando, criança, para gravar a nossa aulinha e passar para vocês, tá bom? Eu espero que vocês assistam a nossa aula, eu espero que vocês tenham essa certeza no coração de vocês que Jesus está vivo e que Jesus mora no meu coração, que Jesus mora no seu coração e que você é especial para o Senhor, tá bom, crianças? Um beijão para vocês e fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau!